Estamos iniciando o nosso programa Câmara Entrevista. E a presença hoje é do vereador Paulo Viesse, do MDB. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado por esse programa, por essa oportunidade de conversa no Câmara Entrevista. O senhor esteve participando, vereador, no Chile, de uma conferência que é organizada pela ONU, cuja temática foi Agenda 2030. Qual é o significado da palavra ou da temática ou deste evento, Agenda 2030? É muito importante esse tema, porque o mundo vem numa desigualdade muito importante do ponto de vista de desenvolvimento. Nós temos países muito desenvolvidos e países pouco desenvolvidos. E a agenda, ela uniformaliza alguns aspectos, alguns pontos que todas as pessoas podem adquirir um melhor desenvolvimento e de uma maneira sustentável. Por isso criou-se então a Agenda 2030 em 2015 e 2017, aonde quase todos os países são signatários, ou seja, aceitaram fazer parte dessa agenda. E essa agenda nada mais é do que um planejamento estratégico de desenvolvimento. E ela também é uma agenda de gestão. Ela auxilia como as prefeituras, como os estados, como os países a fazer gestão dentro de um planejamento estratégico, trazendo desenvolvimento para todas as pessoas, de uma maneira muito simples, uma maneira organizada e gratuita. Não há custo nenhum em relação a isso. Vereador, quantos países participaram desse grande evento no Chile? Pois muito bem. Acontece que, periodicamente, a ONU ela pega como que cada continente está evoluindo em relação à aplicabilidade da Agenda 2030. Para a América Latina e Caribe, que foi agora nesse encontro no Chile, foram 33 países da América Latina e Caribe, 33 comitivas, 33 delegações, que vice-presidentes, ministros, empresários, universidades, várias entidades que compõem essa equipe, aonde que foram e discutiram os avanços da América Latina, quais países que avançaram e quais pontos, e quais países que não avançaram ou avançaram muito pouco e quais pontos. Então, foram 33 países no 6º Fórum da América Latina e do Caribe. A representatividade, vereador, do Brasil nessa conferência foi só na sua pessoa ou teve mais pessoas que participaram? Pois muito bem. Então o Brasil encaminhou via Itamaraty uma delegação, né, onde quem coordenou foi o embaixador Paulo Araújo, que ele é embaixador no caso do Chile, e diversos diplomatas na área de negócios, na área de empresários, na área de empreendedorismo, na área de tecnologia e informação, na área de academias, né? Então, o próprio Itamaraty, ele compôs vários aspectos, além de instituições muito importantes no Brasil, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, Avançadas e Aplicadas, entre outras instituições que compuseram a delegação brasileira. Também o foco da discussão no Chile foi experiência brasileira, experiência local do governo brasileiro, que eles convidaram prefeituras que já estão aplicando, e no Brasil a experiência de maior experiência, de maior aplicabilidade é a prefeitura de Francisco Morato, através da prefeita Renata Ceni, que está no 2º mandato, já utilizando a agenda. E faltava então uma experiência do legislativo, e no caso, pela experiência que nós já estamos há quase 3 anos aplicando aqui em Cruz Alta, no nosso gabinete, no legislativo, então eu fui convidado para relatar a experiência do legislativo na aplicabilidade da agenda. Vereadora, a sua perspectiva, lógico, é grande, né? E a sua expectativa é maior ainda. A implementação dessa agenda 2030 aqui no município de Cruz Alta. Olha, nós fizemos um projeto de lei
um projeto de indicando, né, para a prefeita há 2 anos e meio. E a prefeita, ela tem a mesma visão evolutiva, a mesma visão de desenvolvimento que Cruz Alta tem, que é a agenda. A senhora prefeita, ela já é conhecedora da agenda, ela já estudou a agenda, e ela, então, aceitou esse projeto de indicação e ela tornou lei no nosso município, que foi aplicada aqui na Câmara dos Vereadores, foi votada e por unanimidade, foi unânime, então a Casa aprovou o projeto de lei. A senhora prefeita já vem estudando isso dentro do nosso município, como implantar. Ela criou um grupo de trabalho de implantação e dentro desse grupo, dentro desse colegiado, o gabinete ele foi convidado para fazer parte, para implantar a agenda. O que vem sendo feito agora? Um trabalho nas secretarias, em cada secretaria, para adaptar a burocracia, o sistema operacional de cada secretaria para dentro da Agenda 2030. E a partir disso, as ações que estão sendo feitas, elas simplesmente passam a constituir parte dentro da Agenda 2030, de uma maneira mais organizada, mais sistematizada, melhora a distribuição dos recursos públicos e a gente fica sabendo melhor como que o dinheiro público está sendo aplicado na população. É um avanço isso. Vereador, o senhor esteve entabulando uma conversação com o embaixador Paulo Carvalho e também com o diplomata Leandro Araújo. Qual foi o resultado dessa conversa que ele teve com eles sobre o município de Cruz Alta com referência à Agenda 2030? Muito importante essa conversa, por quê? Porque, do ponto de vista da embaixada, o que ficou dito dentro do fórum? Que o Brasil, nesses últimos anos, por uma questão ideológica, ficou muito atrasado na implantação da agenda, enquanto que todos os países da América Latina avançaram substancialmente. Então, isso foi o primeiro ponto que ficou notório. O segundo ponto que ficou notório, o governo brasileiro ratificou a responsabilidade de fato, implantar a agenda no Brasil. Tanto que o governo brasileiro ele criou um grupo de trabalho de implantação da Agenda 2030 no Brasil, ligado direto ao gabinete do senhor presidente da República. E é importante que se diga aqui que a agenda ela não é de ideologia, nem de esquerda e nem de direita. A agenda simplesmente é uma sistematização de desenvolvimento, de melhor fazer a gestão com os recursos públicos, buscando um desenvolvimento na população. Então ela não tem idealismo de esquerda ou de direita. E a conversa com os embaixadores foi muito importante porque eles não têm o que nós temos, que é aplicar na base, ou seja, lá na cidade, lá dentro, junto com os vereadores, com o legislativo. Então eles não conhecem as nossas facilidades e principalmente as nossas dificuldades de implantar. E o que ficou muito notório é que a maior parte das pessoas desconhece o que é a agenda, quais são os benefícios da agenda, como que a população pode tirar proveito disso, como que o Estado brasileiro pode tirar proveito disso, como que as unidades da federação podem tirar proveito disso, ou seja, os nossos estados, e como o município pode tirar proveito disso. Então, o que ficou muito notório, junto com a nossa participação, é que há uma necessidade de divulgar para as pessoas o que de fato é a agenda e como que elas podem fazer proveito disso e como que elas podem fazer pequenas ações na sua residência ou pequenas ações para si próprio, e isso já está contribuindo para a agenda, de tal maneira que todo mundo vai fazer um desenvolvimento progressivo e sustentável. A implantação ou a implementação da Agenda 2030 em Cruz Alta, ela poderá auxiliar no desenvolvimento do município? Sem sombra de dúvida. Em primeiro lugar, as pessoas podem fazer as suas próprias contribuições, ou seja, corresponsabilidade. Nós cidadãos, nós temos que ser corresponsáveis com o desenvolvimento e sustentável. Então, várias coisas que nós podemos fazer
dentro de casa, nas nossas ruas, nos nossos bairros, que isso vai ajudar bastante no nosso desenvolvimento. Segunda coisa é acordar a nossa sociedade civil no sentido de que o quanto que a sociedade civil pode também contribuir para isso, né? As questões de evitar o desperdício do modo geral de todas as coisas. Então, o quanto que a sociedade civil pode contribuir. A terceira coisa são as instituições, né? Bancos, empresas, instituições públicas, privadas, que elas também podem, de uma maneira isolada ou coordenadas, elas também podem contribuir. Em um nível mais avançado, são os nossos políticos, o quanto que os políticos também podem estar comprometidos para fazer com que as coisas funcionem. E no nível maior, então, é o executivo, a prefeitura, estando aí nesse processo, na liderança. Eu vejo que a nossa senhora prefeita, a prefeita ela tem que estar nesse processo, e já está, de liderança para implantar a agenda e todo mundo tirar proveito. E a partir disso, evitar desperdícios, otimizar recursos públicos, tirar proveito dessas parcerias que pode ser feito entre as empresas, as parcerias público-privadas, as parcerias com entidades, e isso gerar mais verba, possibilidade de atrair mais o empresariado, porque existe muitos empresários e empreendedores que querem investir, mas investir em municípios mais organizados, investir em municípios que já estão melhor estruturados e principalmente investir em municípios que já aderiram à Agenda 2030, como exemplo, por exemplo, é o município de Francisco Morato, onde os empresários estão auxiliando e investindo já em determinados focos já bem definidos em relação à Agenda 2030. É bem importante que as pessoas busquem leituras, busquem ler o que é a Agenda 2030. É importante debater isso, refletir e debater. Então é só procurar no Google Agenda 2030, o que é, como se faz. Então existe uma literatura enorme. Na nossa própria rede virtual do gabinete, nós estamos toda hora lá colocando lá links para entendimento da Agenda 2030, também existe lá vários guias, né, vários manuais, que é onde a pessoa pode debater, pode aprender. Melhor do que criticar é estudar, refletir e debater. O que está acontecendo são muitas pessoas, algumas pessoas estão criticando, mas sem saber o que é, sem saber na realidade um estudo mais aprofundado. Vereador, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa Câmara Entrevista e obrigado aí pela a explanação sobre a sua participação lá no Chile durante todos aqueles dias que o senhor estivesse por lá. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, eu estou sempre aberto a informações, e muito importante a TV Câmara, esse programa de entrevistas, onde a gente tem essa oportunidade de esclarecer e trazer mais informações, e que nós, ao longo agora desses meses, nós vamos trazer muitas novidades para Cruzal.